noite. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Graciana. Seja bem-vinda ao nosso estudo de quarta-feira, Luciana, Silvia. Vamos iniciar hoje mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem estiver em casa para acompanhar, tá? Nós paramos no capítulo 7 e vamos dar continuidade ao item 12 e 13. Antes de iniciarmos, eu peço para que vocês separem uma garrafinha de água para fluidificarmos, tá? A gente vai fazer a oração final para energizar essa água. Vamos fazer, quem estiver em tratamento também, né? Que fique aqui conosco. Boa noite, Marinês, minha mãe, Raíssa. A gente também recomenda para que vocês estejam num local mais tranquilo, né? E recomendamos que use o fone de ouvido como uma alternativa para melhorar a qualidade do som, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para quem está entrando agora, meu nome é Fernanda, eu sou uma colaboradora também do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, sou evangelizadora das crianças de 3 a 5 anos e estou aqui para continuarmos o Evangelho no capítulo 7, tá bom? Boa noite para quem está entrando agora. Peço desculpas por qualquer coisa, né? Primeira vez que eu estou aqui na live sozinha. Eu ainda não tenho essa prática igual vocês têm. Minhas amigas Fernandinha, a Thelminha, Silvio, boa noite. Então vamos iniciar com uma oração. O som tá bom, gente? Tá baixinho? Vocês podem me responder? Tá bom o som? Tá atrapalhando o som ao fundo? Tá tudo ok? Para a gente iniciar nossa oração inicial. Tá tudo ok? Tá bom? Tudo bem, então. Obrigada pelas respostas. Eu gostaria de convidar todos para a nossa oração inicial. Convido para fechar nossos olhos. Deixou baixinho? Deixa eu desligar. Pronto. Se vocês acharem que o som está um pouquinho baixo, eu posso tentar ver se eu consigo colocar aqui mais pertinho da minha voz, tá bom? Então vamos lá. Convido todo mundo para fechar os olhos, para iniciarmos o nosso momento de prece. Mestre Jesus, estamos reunidos para iniciarmos mais um estudo do Evangelho. Querido Mestre, envolva todos aqui presentes com sua energia que nos transmite paz, que nos prepara para seus ensinamentos, despertando para o caminho do bem, para nos revelar sobre o que é felicidade plena, sobre humildade. Nos faça enxergar através de sua luz o caminho verdadeiro do encontro ao Pai. Agradecemos por estarmos juntos nesse momento, vibrando em oração por aqueles que se encontram acamados, necessitados de seu amor, para aqueles que sofrem, seja qual for a sua chaga, ampare e proteja, e nossos amigos encarnados e desencarnados. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Bem-vindo quem está chegando agora.
Gente, só me confirmem se o som tá bom para a gente iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Ita. Boa noite. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Nós estamos no item 12, né? Vou abrir aqui o livro. Quem estiver com o livro, abra também para nos acompanhar. E eu vou colocar só uma observação do que foi estudado na última quarta-feira, que um trechinho que está no início do item 11, que Lacordaire falou sobre que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. E nessa parte eu acho importante a gente colocar que ele lembrou Jesus, que passou a missão de seus discípulos, que para onde eles fossem, que eles levassem a paz, né? Então nós vamos iniciar hoje o item 12. Sabemos que o capítulo, né, bem-aventurados os pobres de espírito, sabemos então que esses pobres de espírito são os humildes, né? Sabemos que não podemos interpretar ao pé da letra, né? Porque é uma expressão idiomática no tempo de Cristo que significa humildade. E tem duas citações de Isaías que vocês encontram também essa expressão. Eu anotei aqui o Isaías capítulo 66, versículo 2 e Isaías capítulo 57, versículo 15. Né? Ele fala exatamente sobre os pobres de espírito. E aqui vamos iniciar o item 12, tá? Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmo amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem culpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível, é de tornar por regra invariável de vossa conduta a lei de Cristo, lei que tem de ser repelido ou falseado da sua interpretação. Quando fala em calamidades, né, eu coloquei uma observação em calamidades. Então, afastou das leis de Deus e toda ação tem uma reação. Né? Então, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, né? Então, quando se fala em calamidade, em inquietação geral, né? Justamente a maioria da sociedade ainda está afastada das leis de Deus. E na questão 793 do livro dos Espíritos, que eu separei aqui, fala exatamente sobre por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa. Gente, está um pouquinho frio aqui, eu pedi para desligar o ar, por isso que eu tô aqui, ó, tremendo de frio. Aí tem o nervosismo também, peço até desculpas. Então, aqui no capítulo 700, no item, né, na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, por que sinais se pode reconhecer uma civilização moderna? E aqui tem a resposta, pelo desenvolvimento moral. Quem for depois dar uma olhadinha, tá? Então, pelo desenvolvimento moral, né? Portanto, não temos esse direito de nos considerarmos civilizados até o dia em que banirmos da nossa sociedade os vícios morais. Nós temos vários vícios morais, né, até hoje.
E aqui nesse item mostra muito se nós estamos na civilização completa, e nós não estamos, nós estamos na primeira fase da civilização, né? Mas ainda temos muito a prosseguir. Continuando aqui. Por que tende em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tende senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito da obscuridade. Que um rico debochado perdido de corpo e alma se apresente em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção a um homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a considera... Oi, gente, todo mundo tá me vendo? Vocês estão me vendo aqui? Deu uma pausa aqui no meu vídeo. Voltou? Acho que caiu a internet aqui por um segundinho. Tá bom. Vou voltar aqui esse trechinho, tá? Aí depois eu faço um comentário do que eu separei. Tá bom, obrigada. Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião como vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes a necessidade materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não vos esqueçais de um tal estado de coisas é sempre o sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar o tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Então, aqui mostra o olhar da sociedade, né? Nós podemos também falar do olhar da sociedade até hoje, né? Que é voltado às vezes para os valores materiais. Os valores materiais ainda estão acima dos valores morais. E aqui exatamente diz sobre esse olhar da sociedade. Quando diz, o vício dourado fosse golpeado pela opinião com vícios e andrajos, né? Então a gente entende quanto ainda o orgulho está presente. Tá travado, gente? Travou? Travou? Tá bom? Tá bom, obrigada por me responderem. Tudo bem. E aqui também a gente faz um adendo ao predomínio do egoísmo, né? Aliás, nós vamos falar aqui agora o predomínio do egoísmo, que confirma o egoísmo sendo filho do orgulho, né? Sendo o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males, né? É o pai de todos os vossos males. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Mostra aí a misericórdia, né, de Deus. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais sobre a terra, que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com autoridade de experiência,
quantas vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Adolphe, bispo de Argel, Marmande, 1862. Então aqui a gente encerra o item 12, que é o predomínio do egoísmo, sinal de decadência moral, né? Ele corrompe todos os caminhos, como aqui falou, né? E você pode notar também a misericórdia divina. Deus, nosso Pai, ele nos deixa, como é que diz? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Para a gente conquistar os passos dele. Só que com isso, a gente também tem a lei da causa e do efeito, da consequência, né? Então, aquela história da colheita, né? A gente sempre vai colher aquilo que a gente planta. Missão do homem inteligente na Terra, item 13, tá? Tá tudo bem, né, gente? Voltou? Não? Tá tudo bem aí o vídeo, gente? Eu vou continuar. Qualquer coisa vocês colocam aí uma observação para mim, tá bom? Obrigada, Lorena. 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais, mas suponho que sejais uma das sumidades inteligentes deste globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver o vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirieis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será? Não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição de si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então aqui, gente, no item 3, fala do nosso intelecto, né? Dado por Deus, e que nós devemos fazer desse instrumento, usar dessa ferramenta, né, para o trabalho voltado para os ensinamentos de Deus, né?
aquilo que Jesus nos mostrou, o caminho que Jesus nos mostrou. Quando faz essa analogia com o agricultor, você imaginar que você está dando emprego ao agricultor, você dá a enxada para ele cavar lá o solo e de repente ele pega essa enxada e atinge o seu patrão. Gera um pouco de revolta nas pessoas, né? Então, por que a gente, com o instrumento que Deus nos deu, que é a inteligência, nós levamos para, às vezes, para as atitudes com os vícios morais, né? Então, aqui deixa bem exemplificado isso. Inclusive, eu deixei aqui na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Diz: qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? E vem a resposta bem curtinha, tem um complemento lá que a gente vai falar. Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-te a si mesmo. Então, se todas as noites ou o dia a gente refletir sobre as nossas atitudes, do que a gente vivenciou naquele dia, fazer uma reflexão daquilo, começar a analisar as nossas atitudes que não foram legais e tentar melhorar, já é um caminho para os ensinamentos de Jesus, né? É um capítulo bem tranquilo, são itens também bem tranquilos de se estudar, né? Alguém gostaria de comentar, falar, perguntar? Se eu não souber responder, nós temos aí nossos amigos que estão na casa, né? Na live, para a gente poder fazer, para eu poder fazer uma leitura do livro Pão Nosso, né? Nossa mensagem final, e depois vamos fazer nossa vibração. Volto a repetir, quem tiver com sua aguinha aí, quem não tiver, separar a aguinha para a gente poder fluidificar, entrar em vibração para o nosso encerramento. E também gostaria que vocês ficassem para poder passar alguns avisos, tá bom? No mais, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar a mensagem, o Pão Nosso, tá? Olha, eu li 2 itens, tá? Que foi, deixa eu te falar aqui. Esse título é muito bom, né? É o item 793, tá? A pergunta 793 sobre por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa quando se fala em desenvolvimento moral, né? E também a questão 919, qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações. E quando Sócrates fala, né, é preciso conhecer-se a si mesmo, tá? São as 2 questões que eu peguei aqui do Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre você conhecer a si mesmo. Isso já é um caminho para você estar trilhando no caminho de Jesus, né? A gente reconhecer os nossos erros, tentar melhorar, né? Eu vou ler aqui a mensagem, tá? Do Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, tá? Quando orardes e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Isso, Santo Agostinho cita Sócrates. Obrigada, mãe. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos ciclos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração,
consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através das tênues Vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo direitinho? Acho que toda hora está caindo aqui. Vou começar. Comunica-se através das tênues fios do desejo manifestado na oração, em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Exatamente o que a gente falou aqui, né? Principalmente sobre o intelecto que Deus nos deu. Oi, Eliana, bem-vinda. E acaba que cai exatamente na nossa lição, né? Da gente usar essa ferramenta para o bem, né? E é isso, meus amigos. Agora a gente vai entrar em vibração. Peço para que todo mundo que tiver com sua água ao lado, convido todo mundo a fechar os olhos. Vamos fazer nossa oração final e depois eu vou dar um recadinho da casa para todos vocês que acompanham. Todas as quartas-feiras e sábados nós temos esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo é bem-vindo. Então convido vocês que estão em tratamento ou não tratamento para a nossa prece final. Pegue sua aguinha que separou, feche seus olhos, sinta sua respiração. Amado Senhor, nós te rogamos na sua infinita bondade que o Senhor deposite nesta água tudo aquilo que necessitamos nesse momento. Derrame seu amor sobre nós, nos auxilie e mostre o caminho que devemos seguir. Conforte, Senhor, aqueles que tiveram suas provas e expiações nessa existência, esclarecendo-os o caminho do bem. Estenda suas mãos sobre nós, nos cubra com tua luz, abrace o nosso coração. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez conhecer a sua palavra, seguir o seu exemplo, que possamos cada vez mais caminhar ao seu encontro e à de nosso Pai. Mais uma vez, peço que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, assim seja. Então agora, nesse momento de prece, de vibração, eu gostaria de passar alguns avisos e desde já agradecer a presença de todo mundo. Me desculpar que hoje eu fiquei um pouquinho nervosa, estava frio o ar aqui e acaba que atrapalha um pouquinho, mas a gente é inspirado, está cercado de pessoas maravilhosas, de espíritos maravilhosos ao nosso lado, nos intuindo, nos dando conforto, nos dando sabedoria. E a gente está aqui para isso, né? Para aprender, para poder compartilhar cada vez mais os estudos que a doutrina nos traz com tanto amor, né? Então vamos para os avisos, tá, meus amigos?
Eu vou ler porque não tô treinadinha igual os meninos, tá bom? Então, por conta das exigências mínimas de segurança sanitária, espaço físico reduzido e ausência de recursos humanos e materiais adequados para a realização de atividades presenciais, a diretoria decidiu manter a suspensão dessas atividades até segunda ordem. As atividades do IAP estão acontecendo de forma virtual. E a partir de setembro, em comemoração pelos 26 anos da casa, estaremos realizando nossas lives de quarta e sábado na plataforma no YouTube. Então, a partir de setembro, a gente vai se ver lá no YouTube, tá bom, gente? Além disso, no dia 20 de setembro, dia do aniversário da casa, vamos realizar o primeiro seminário virtual espírita Ivone do Amaral Pereira, com uma palestrante muito cativante, experiente e sábia, Maíse Braga. Em tempos de pandemia, a humanidade vem intensificando sentimentos de medo, ansiedade, preocupações, gerando desequilíbrios mentais. Precisamos assumir o controle da nossa mente para termos o maior aprendizado possível e evoluirmos durante essa oportunidade nos que foi dada, chamada pandemia. É sobre esse tema que Maíse vai dialogar conosco. Já estamos preparando o material de divulgação. Aguardem! Os tratamentos espirituais ocorrem virtualmente às quartas e sábados, após o estudo do Evangelho ou palestra. Quem finalizar as 4 semanas poderá realizar o atendimento fraterno virtual via Google Meet, que é um aplicativo de comunicação via vídeo, que pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão no site do IAP. Para participar, basta acessar www.iap.org.br. Quem puder colocar aqui para a gente, tá? Ita, Thelma, www.iap.org.br. Ir na aba Atendimento Fraterno Virtual e clicar no link indicado, preencher o formulário e aguardar o nosso contato. As inscrições podem ser feitas em qualquer dia e nossos atendentes entrarão em contato minutos antes dos atendimentos, que se realizam às quartas-feiras, das 18 às 20 horas e aos sábados, das 17 às 18 horas. Nossos trabalhos beneficentes e peregrinações continuam acontecendo. Basta acessar nosso site e acompanhar as atividades. Os estudos estão ocorrendo por meio do Google Meet, plataforma Zoom e outros via lives no Instagram. E em breve no YouTube, né, gente? Setembro. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não está nos grupos de WhatsApp respectivos, entre em contato conosco. Nossos contatos estão no Instagram. Às segundas, temos o estudo da mediunidade às 19 horas. Às terças, temos seminários espíritas para iniciantes, 19 horas. E estudo sobre Joana de Ângeles às 20 horas. Às quintas, temos estudos do livro Céu e Inferno às 19 horas e Corrente Magnética às 20 horas. Às sextas, temos estudos do livro dos Espíritos, revistas espíritas e obras de André Luiz às 19 horas. E aos sábados temos estudos sobre Ivone do Amaral Pereira às 9 horas da manhã. Esses são os avisos que eu tinha que dar aqui hoje. E no mais, eu tenho só a agradecer pela oportunidade de poder compartilhar esse livro que é maravilhoso, a codificação, né? A doutrina espírita que veio para nos esclarecer, para nos trazer tantas coisas boas, para nos mostrar o caminho, reforçar o caminho que Jesus veio nos exemplificar. E eu quero agradecer imensamente de coração todas as vibrações, todas as orações que foram destinadas aqui. A vocês, amigos encarnados, aos amigos desencarnados, todas as pessoas que precisam estão aqui com a gente, tá? No mais, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e acompanhem nossa live, nosso Instagram,
que sempre a gente traz um estudo novo, nós trazemos várias oportunidades da gente poder conhecer a doutrina espírita. Fiquem com Deus, meus amigos. Boa noite.